Oi, gente! Sejam todos bem-vindos novamente a mais um episódio do nosso podcast Isto é Real, o podcast onde cada episódio te leva a uma nova história baseada em experiências reais. Aqui a vida acontece de verdade, viu, gente? Com emoções, barracos, risadas e reviravoltas. Hoje eu vou contar a história de mais um ouvinte. E se você tem uma história e quer ter ela contada aqui com a gente, envie para o nosso e-mail contato istoéreal@gmail.com. Histórias de amores, desamores, golpes, proibidões, tretas de firma, micos, um segredo que você tem que você nunca revelou para ninguém. Lembrando que aqui os nomes são mantidos em sigilo, nós trocamos a sua identidade de todos os envolvidos, então ninguém saberá que é você que enviou sua história para nós. E se você ainda não nos segue nas redes sociais, vai lá, estamos no Instagram como Isto é Real Podcast, no Spotify como Isto é Real, no YouTube como Isto é Real Podcast também, e nós também temos um grupo no Telegram, onde você vai digitar na lupinha Isto é Real, já vai aparecer o nosso grupo para você. E você entra lá para a gente comentar sobre as histórias. Estamos no TikTok também, como Isto é Real Conta. Agora bora lá para nossa próxima história? Hoje eu vou contar para vocês a história de Laura. Laura, na época dessa história, estava com 13 anos e frequentava uma igreja ali próximo à casa dela. Laura e o irmão dela, Gustavo, frequentavam a mesma igreja. Os pais já frequentavam outra igreja, né? Não frequentavam a mesma igreja que ela, não. E ali eles tinham um grupinho de amigos, né? Só adolescentes, vocês imaginam, né? Os pais frequentando outra igreja e um grupinho só de adolescente? Dá nada que presta. Aí, nesse grupinho, tinha ali, cada um tinha seus peguetes, sabe? E Laura começou a trocar uns olhares ali com o filho do pastor. O Felipe. Felipe tinha 17 anos, Laura com 13, Felipe com 17. Aí depois de uns dias daquelas trocas de olhares ali, os dois começaram a ficar com a ajuda de Gustavo, né? Que era o irmão de Laura. Porque Gustavo também tinha peguete ali no meio da turminha. Aí, eles ficando ali, e se passaram quase um ano, gente. Na verdade, eles nem se consideravam ficantes, mas não, eles se consideravam um namoro. Só entre eles ali, sem os pais saberem, mas consideravam um namorico, sabe? Namorico, sério. Os pais dela não podiam nem sonhar com essa história. Porém, os pais dele sabiam. Os pais de Felipe sabiam dessa história, da ficada dos dois. Aí, geralmente, eles ficavam ali na casa dele, sabe? Na casa de Felipe. Mas a Laura falou que era beijinho, era ficado namorico só de beijo mesmo, não tinha nada demais. Não que Felipe não tivesse tentado, né? Homens. Mas ela nunca cedeu, não. Era só namorico mesmo de adolescente e tal. Aí teve um dia, porque ele também era amigo do irmão, né? Lembra? Aí teve um dia que Felipe foi lá na casa deles, bateu um papo e tal. E Laura tinha ganhado um telefone. Sabe aquele tijolão? Na nossa época era muito incrível. Quando lançou os telefones celular, eram uns tijolão que se você jogasse na testa de um, desmaiava, sabe? Aqueles 5120, eu até tinha um, gente. O meu, para ele funcionar, tinha que colocar um calço de papel atrás da bateria dele, porque senão ele não funcionava, não. Ô, luta, meu Deus. Aí Laura tinha ganhado do pai dela esse telefone e Felipe estava na casa dela. Aí ela pegou e foi fazer um gesto para ele. Sabe aquele gesto assim, me liga? Sem sair som, sem nada da boca. Só aquele gesto com a mão. Quem viu ela fazendo esse gesto? O pai dela. Xingou ela toda, acabou com ela.
Só que aí cobrou explicação dela. Só que aí, né, ela conseguiu contornar ali a situação, inventou uma desculpa ali, outra aqui, e voltou tudo ao normal. Aí chegou, eles continuaram ficando, chegou a época das férias escolares. E Laura ia passar as férias escolares na casa de um tio dela. Gente, isso faz muito lembrar da minha época também escolar, que a gente passava férias, era assim, na casa de tio, na casa de vó, porque, né, baixa renda. Os meninos tudo voltando da escola, eu fui pra praia, não sei o quê. E eu falando, eu fui na casa da minha avó. Fui na casa da minha avó 20 dias. E detalhe, a casa da avó e a casa do tio, assim, perto, gente. Não era em outra cidade, em outro estado, não. Era. Você pegava um transporte ali, um ônibus normal, você chegava lá e ficava lá 20 dias, curtindo as férias. Aí foi tudo resolvido muito rápido ali entre Laura e os tios, que ela estava indo para lá. Aí ela falou assim, para ela não ir sem avisar para Felipe, ela falou com a mãe dela, mãe, eu preciso ir na casa da... Porque ela também era irmã, ela era amiga da irmã de Felipe. Aí ela falou assim, eu preciso ir na casa da Carla, que o meu cinto tá lá, eu preciso levar esse cinto para casa do meu tio. Só que o intuito dela era avisar que ela tava indo para casa do tio dela, passar as férias, porque ela ia ficar 20 dias lá, né? Como é que ela ia sem avisar? Aí, e realmente ela tinha deixado esse cinto com a amiga, com a Carla, então deu certo. Ela foi lá para pegar o cinto, só que ela demorou demais lá na casa de Felipe, né? Aí quem bate na porta da casa de Felipe? A mãe dela. Só que aí a irmã de Felipe atendeu e falou que ela não tava, né? Que ela já tinha ido. Falou, Ela veio aqui mesmo, só que ela já foi embora. E porque se ela soubesse que ela estava lá aquele tempão, né, ia brigar com ela. Porque eles não assumiam um relacionamento, mas eles desconfiavam, ainda mais depois daquela mancada do me liga, né? Do gesto do me liga. Aí a mãe dela foi embora, foi passar na casa de outra amiga dela. Tava fazendo um tour ali pelo bairro para achar ela. Só que essa outra amiga que a mãe dela foi na casa dela era ali da rua. Como que ela saía da casa, sendo que a mãe dela estava na mesma rua? Aí o que eles fizeram? Esse rapaz, o Felipe, né? Carla e a mãe de Felipe foi ajudar ela a pular o muro. Aí vocês me falam, mas se ela pulasse o muro, a mãe não ia ver. Não, é porque eles moravam numa esquina, entendeu? Então, o lado que estava o portão era o lado da rua onde que a mãe dela estava. Se ela pulasse o muro, ela ia sair em outra rua, entendeu? Então, ela pulou o muro e passou na casa de uma outra vizinha, porque se qualquer coisa a mãe perguntasse depois, realmente ela tinha passado lá, mas foi aquela passada rápida. Passou e foi embora. Tanto que ela chegou em casa primeiro que a mãe dela, sabe? Só para dar um comparecer ali, compareci aqui, se minha mãe perguntar, sem falar nada, né? E tal. Aí quando a mãe dela chegou em casa, ela já estava lá. Aí a mãe dela brigou com ela, aquela coisa, né, gente? Brigou, descascou, mas depois ficou tudo normal. E a mãe dela queria mesmo que ela fosse. E ela acha que ela queria mais, estava dando mais força para ela ir, para tentar afastar os dois mesmo, pela desconfiança que ela tinha dos dois, sabe? Aí Laura foi para casa do tio dela, passou lá os 20 dias de férias e voltou. Quando Laura volta, morrendo, mas morrendo de saudade, né? Ela fica sabendo que Felipe tá namorando uma outra menina, não? Menino rápido, né, menino? Olha. Essa era a Dani, da mesma turma delas, quer dizer, era todo mundo amiga ali, sabe? E Felipe começou a namorar uma das meninas que fazia parte do mesmo grupinho. Eita lasqueira. Aí ela ficou super, super, super chateada, não é pra menos, né? E ele já tava namorando dentro de casa, né? Ele tinha ido pedir dos pais dela, os pais permitiram
e tal. E com isso, Laura parou de ir nessa igreja, né? Claro, né, gente? Vai ficar indo lá para ficar sofrendo, né? Melhor evitar. Começou a ir em outra igreja e mas continuou tendo amizade com a irmã de Felipe. E às vezes, quando tava sabendo que Laura tava com alguém, a irmã de Felipe, Carla, sempre falava assim: ai, eu contei pra ele. Ele ficou triste, ficou chateado. Quer dizer, só ele que. Aham. Bonita, hein, Felipe? Só o bonito que pode. Aí ela tem que ficar lá, sem ninguém. Aí ele ficava chateado, gente, quando ficava sabendo que ela tava com alguém. Aí o tempo foi passando ali, se passaram mais ou menos um ano, que eles já tinham se distanciado um do outro, né? Só que ele ainda era amigo também do irmão de Laura, lembra? De Gustavo. Felipe ainda era amigo e os dois ficaram muito próximos. De um tempo pra cá, os dois ficaram muito próximos. E Felipe voltou a frequentar a casa deles, né? E o que acontece? Os dois se reaproximaram, com ele frequentando a casa de Laura e de Gustavo. Aí voltaram a ser amigos. Gente, ele ainda namorava. Eles voltaram a ficar. É um furando o olho do outro. Aí Laura falou assim: Ah, eu nem ligava, porque eu pensava assim, ela não teve dó de mim quando ela ficou com ele sabendo que eu tava com ele, eu também vou ter dó dela, não? Aí eles ficaram ali em torno de uns 3 meses, né? Com ele namorando com a outra e os dois ficando. Foi até que explodiu a notícia que eles estavam ficando, gente, traindo a menina. Deu um barraco, um bafafá. O irmão de Dani foi com uma enxada, com uma enxada pra bater no Felipe. Uma bagunça, gente, uma bagunça geral. Muito inusitada essa arma dele, né? Mas tá. Foi por pouco que os pais de Laura não descobriram, né? Porque o barraco, o alvoroço danado acaba chegando, né? De muita gente, mas eles não descobriram, não. Mesmo depois desse alvoroço todo, eles ficaram mais umas 2 vezes. Felipe zero medo da enxada, né? E depois de uns 2 meses ali, ela teve a notícia que eles iam ficar noivos. Aí no dia do noivado deles, gente, Laura passou em frente à casa de Felipe, onde ia acontecer o noivado, né? E o noivado ia ser após o culto. Quando todo mundo chegasse do culto, ia acontecer o noivado. Ah, esqueci de dizer que na hora que eles falaram que ia ficar noivos, assim, rápido, Laura desconfiou, falou assim: Sei lá, tá estranho esse negócio, tá tudo muito rápido. sabe? Aí no dia do noivado que ela passou lá na frente da casa deles, Felipe cercou ela na rua e falou assim: Vem cá em casa à noite na hora que tiver todo mundo pra igreja, mas dessa vez eu não quero só beijo, não. E se você ficar comigo, né, de outras formas, eu não vou noivar. iludido, né? Vocês acreditam nisso? Ele ia desfazer o noivado ali por causa disso? Não ia mesmo, gente. Conversa fiada, né? Ainda bem que Laura foi esperta, né? Você acha que ela foi? Claro que ela não foi. Deixou ele lá esperando e noivando. Foi noivado, aconteceu o noivado. Que Laura falou Se não era assim que eu queria as coisas, não era dessa forma. e ela morria de medo de engravidar. Era uma menina pura ainda, né? Ainda não tinha feito nada, era virgem. Morria de medo de engravidar. Aí eles realmente ficaram noivos, né? Aí eles pararam de ficar. E sim, eles pararam de ficar. Depois de uns 3 meses, estoura a bomba, gente. Dani estava grávida, gente. A namorada de Felipe. E batia certinho com a data que ela descobriu que ele estava traindo ela. Tipo assim, ela descobriu que ele estava traindo ela e foi lá e engravidou. Entendeu? Captou?
Aí os pais dela expulsaram ela de casa, porque ela engravidou, sabe? Aí ela pegou e foi morar com o Felipe. Aí com poucos meses que ela estava morando ali na casa dele, os dois se casaram e era todo, como diz Laura, era todo mundo sem vergonha mesmo. Agora, com isso tudo, elas retomaram a amizade. Laura e Dani, que é a atual esposa de Felipe agora, retomaram a amizade. Ela fingia que não tinha rolado nada entre os dois e era amiga da esposa dele e tava tudo bem para elas. Laura ajudou a fazer até os convitinhos do chá de bebê, gente. Vocês acreditam? Gente do céu. Antigamente era assim, né? Hoje em dia dá paulada para todo lado. Mas antigamente era mais de boa as coisas. Vocês têm essa visão também? Hoje em dia tudo é paulada, tiroteio, é morte. Antigamente a gente tinha um coração mais perdoável, né? Tudo bem que tinha enxada, né? Mas não fez nada, gente. Você viu que foi só ameaça da enxada e não aconteceu nada? Se ele quisesse me meter atrás até conseguir pegar. Mas não aconteceu nada. Foi só ameaça. Aí ela falou assim que ajudou a fazer os convitinhos, mas tipo assim, com ele ela não conversava não. Conversava só com ela, sabe? O bebê nasceu. Ela foi visitar o bebê como se nada tivesse acontecido, tá? Laura também passou um tempo. Laura seguiu a vida, né? Teve os namorados, depois casou, teve filhos e continuaram morando no mesmo bairro. E vocês acreditam que o filho mais novo de Dani é da mesma escolinha do filho de Laura? Vocês acreditam, gente? Hoje em dia eles são amiguinhos de escola. Que bonitinho. Gente, que história, né? Que loucura. Eu amo, amo, amo essas histórias que me fazem relembrar, assim, da nossa época de adolescente, porque era diferente. Eu penso, eu consigo ver muita diferença dos adolescentes de hoje e os adolescentes da nossa época. Vocês também conseguem ver isso? O jeito de aprontar era diferenciado, sabe? Hoje em dia a gente conta assim, é muito engraçado, muito, muito legal. Hoje em dia já é mais perigoso o jeito que os jovens de hoje aprontam. Não é? Vocês têm essa visão também? E Laura falou assim que ela se vê na rua devido aos meninos estudarem na mesma escola, né? Elas se veem na rua, se cumprimentam. Hoje em dia elas não são amigas mais, mas se cumprimentam na rua e tal. Mas ele mesmo tem anos que ela não vê, tem muito tempo que ela não vê. E ela falou assim que fazia coisas do arco da velha. Quem nunca, gente? Quem nunca? Não, mentira, não era assim não. Vamos voltar aqui à história. Que ela fazia coisas do arco da velha e agora, como ela é mãe, todos os dias ela dá conselhos para os filhos não fazer a mesma coisa que ela. E é bem assim mesmo, né? A gente passa pelas experiências e fala com os filhos. Não, eu já passei pelas experiências, não precisa de você passar não, aprende com as minhas. Eu vou te contando. E as minhas experiências servem para você, tá bom? Beijos. Gente, então essa foi a nossa história de hoje. Hoje Carla tá muito bem, casadinha com seus filhos e tem muitas histórias para contar. Graças a Deus, né? Porque aí o podcast pode continuar. Porque o nosso podcast depende de você para que ele possa dar continuidade, tá bom? Porque as nossas histórias são 100% reais, tá, gente? 100% reais. Então, nós precisamos de você, contamos com a sua história para o próximo episódio. Nós temos o nosso site, gente, que é o istoerreal.net.br, que lá você entra e tem todas as nossas redes sociais. Lá fica mais fácil para você conectar a gente por qualquer rede social que você deseja, que você mais goste de acompanhar, tá bom? Então hoje a gente fica por aqui. Muito, muito obrigada, gente, por ouvir essa história até aqui. Se você puder, deixa o seu like, compartilha,
Deixe um comentário para nos incentivar, para ajudar o nosso canal a crescer. Sou muito grata a vocês que têm nos apoiado nesse início, tá bom? Um beijo no coração. Obrigada a todos que têm enviado as suas histórias. Estou muito, muito feliz com o apoio de vocês, tá? Um beijo no coração. Até o próximo episódio, que é quarta-feira. Beijo, beijo, gente!